O choro que virou alegria, o milagre que mudou a vida de João na Igreja Universal. João seguiu o pastor até o altar, com os olhos inchados de tanto chorar e as mãos trêmulas segurando o filho de 3 anos no colo. O menino, Pedro, tinha um problema que os médicos não conseguiam explicar. Desde que nasceu, qualquer barulho mais alto, qualquer susto ou até mesmo um abraço mais forte o fazia entrar em prantos descontrolados. Não eram choros normais de criança, eram crises de choro convulsivo, com o rostinho vermelho, os punhos cerrados e um desespero que partia o coração de qualquer pai. Exames, neurologistas, fonoaudiólogos, ninguém encontrava uma causa física. É emocional, Senhor João, diziam. Mas como uma criança tão pequena poderia carregar tamanha angústia? A vida de João havia virado um pesadelo. Ele era pedreiro, trabalhava de sol a sol para sustentar a família, mas as contas se acumulavam. A esposa, Maria, já não aguentava mais ver o filho sofrer e, pior, não tinha forças para consolar. Os vizinhos cochichavam que a criança era amaldiçoada, que devia ter algum trabalho feito contra ela. João, que sempre fora um homem de fé simples, começou a duvidar até de Deus. Por que meu filho, Senhor? Perguntava nas noites em claro, enquanto Pedro chorava até adormecer de cansaço. Foi numa tarde de quarta-feira, quando João passava em frente à Igreja Universal do Reino de Deus no bairro, que ouviu um coro potente cantando: Deus é fiel, Ele não falha, o impossível Ele realiza. Parou, encostou na parede e sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Uma senhora de vestido florido, que saía do templo, percebeu seu olhar perdido e se aproximou. Você parece carregando um fardo pesado, meu filho. Por que não entra? Hoje tem a reunião da libertação. Deus está operando milagres aqui. João hesitou. Já havia ido a outras igrejas, mas nada mudará. Porém, o desespero falava mais alto. Minha esposa diz que só um milagre pode salvar meu filho, murmurou, olhando para baixo. A senhora colocou a mão em seu ombro com uma firmeza que o surpreendeu. Então você veio ao lugar certo. Aqui, milagre não é história do passado. É hoje. Entre. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que João já vira. Não havia silêncios pesados nem olhares de julgar. O pastor, um homem de voz grave e olhos brilhantes, falava com autoridade sobre a fé que move montanhas. As pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras levantando as mãos. João se sentou num banco dos fundos, com Pedro no colo, que pela primeira vez em meses não chorava, apenas olhava ao redor, quieto, como se sentisse que aquele lugar era seguro. Quando o pastor anunciou a corrente de oração, João sentiu um calafrio. Quem tem uma petição urgente, vem à frente, disse o homem de Deus. Sem pensar 2 vezes, João se levantou. Não tinha mais nada a perder. No altar, o pastor o recebeu com um sorriso e perguntou: Qual é a sua luta, irmão? João engoliu o choro. Meu filho, ele chora sem parar, doutor. Os médicos não sabem o que é, minha casa virou um inferno. Eu já não sei mais o que fazer. O pastor colocou a mão na cabeça de Pedro e fechou os olhos. Então, com uma voz que ecoou pelo templo, começou a orar. Espírito de angústia, de opressão, de dor sem causa, eu te ordeno em nome de Jesus, saia desta criança. O sangue de Cristo tem poder. Esta criança é livre, é abençoada, é de Deus. João sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As pessoas ao redor começaram a clamar: Glória a Deus, liberta, Senhor. O pastor pegou o óleo sagrado, ungiu a testinha de Pedro e declarou: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição, todo laço de amargura, toda obra do inimigo contra esta família. Esta criança vai sorrir. Vai ter paz. Nesse momento, Pedro, que até então estava quieto nos braços do pai, soltou um risinho. Um riso claro, cristalino, como João nunca ouvira antes. Os olhos do menino brilharam, e ele esticou os bracinhos como se quisesse abraçar o pastor. João caiu de joelhos. Valha-me, Deus! Chorou. Meu filho está curado. Mas o milagre não parou ali. Naquela mesma noite, o pastor convidou João para participar da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis entregam suas lutas ao fogo simbólico da oração. João, com lágrimas nos olhos, escreveu num papel: Libertação total para meu filho Pedro.
Que o choro acabe e a alegria volte para nossa casa. Jogou no fogo enquanto o pastor orava: consuma, Senhor, tudo que não é de ti. Nos dias seguintes, Pedro mudou. Os choros descontrolados sumiram. Ele passou a brincar, a rir, a responder aos carinhos. Maria, que acompanhará tudo de longe, não acreditava no que via. Uma tarde, enquanto João contava o testemunho para um grupo de oração, Pedro correu até o altar e abraçou as pernas do pastor, como se soubesse que aquele homem tinha sido instrumento de Deus em sua vida. Pastor, eu não tenho palavras, João seguiu o homem após a reunião, com a voz embargada. Como eu posso agradecer? O pastor sorriu e colocou a mão em seu ombro. Agradeça a Deus sendo fiel. Continue na corrente de oração, participe das vigílias, não falte aos cultos. E lembre-se, a fé sem obras é morta. Se você quer que a bênção permaneça, tem que semear. O dízimo e as ofertas são a sua parte no concerto com Deus. João assentiu, determinado. Naquele dia, ele entregou sua primeira oferta de amor não por obrigação, mas por gratidão. E começou a frequentar as vigílias do impossível, madrugadas de oração onde a unção de Deus era ainda mais forte. Um mês depois, João estava de pé no altar, dando seu testemunho para centenas de pessoas. Com Pedro no colo, agora um menino sorridente, cheio de vida, ele contava como Deus tinha transformado sua dor em alegria. Eu quase desisti de acreditar, disse, com a voz firme. Mas Deus usou esta igreja, estes pastores, estas orações poderosas para me mostrar que Ele nunca desiste da gente. Hoje, meu filho é livre. Minha família está unida. E eu aprendi que, quando a gente entrega tudo a Deus e faz a nossa parte, os milagres acontecem. O pastor, ao lado dele, reforçou. Isso é a Igreja Universal. Um lugar onde o impossível se torna possível, onde a fé vence a dúvida, onde Deus opera através da obediência. Quem aqui precisa de um milagre? Venha à frente. Deus está esperando por você. E enquanto a multidão se levantava, clamando por suas próprias vitórias, João olhava para Pedro e sabia, aquela não era só a cura de um choro. Era o início de uma nova vida, uma vida de fé, de batalha espiritual e de bênçãos que só Deus poderia dar. Lição de vida. João aprendeu que, às vezes, a dor é o caminho que Deus usa para nos levar até Ele. Mas a chave para a vitória não é só pedir, é crer, obedecer e persistir. Na Igreja Universal, ele encontrou não apenas um milagre, mas um propósito: servir a Deus com fidelidade, saber que as batalhas espirituais são reais e que, com fé e as ferramentas certas, oração, dízimo, vigílias, unção, nenhuma maldição resiste. Hoje, João é um homem diferente. E Pedro? Pedro é a prova viva de que, quando Deus age, até as lágrimas se transformam em risos. 2 anos depois daquele domingo inesquecível, João entrou na Universal com Pedro no colo, mas desta vez não era para pedir, era para agradecer. O menino, antes frágil e choroso, agora ria alto, corria pelos corredores da igreja e até ajudava a distribuir os folhetos nos cultos. Sua pele já não tinha mais aquelas manchas estranhas, os exames não mostravam mais nenhuma normalidade, e os médicos, que antes davam diagnósticos sombrios, agora apenas balançavam a cabeça, sem explicação. Mas o milagre não parou em Pedro. João, que antes mal conseguia pagar o aluguel, agora tinha seu próprio negócio, uma pequena padaria que prosperava dia após dia. Ele não escondia de ninguém. Tudo começou quando, depois da cura do filho, decidiu ser fiel nos dízimos e nas ofertas, mesmo quando as contas pareciam não fechar. Deus não é devedor de ninguém, ele repetia, com os olhos brilhando. E foi assim, de um forno alugado, passou a ter 3 funcionários. De pães vendidos na porta de casa, passou a fornecer para mercadinhos do bairro. A cada passo, ele via a mão de Deus, não havia outra explicação. Um dia, enquanto arrumava as cadeiras após o culto, o pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. João, você lembra quando chegou aqui pela primeira vez? Desesperado, com o filho nos braços, achando que não tinha mais jeito? João sorriu, olhando para Pedro, que brincava com outras crianças no pátio da igreja. Como esquecer, pastor? Aquela dor me trouxe até aqui. Se não fosse ela, eu nunca teria conhecido a força que tem na oração, na unção, na palavra de Deus. Pois é. Mas sabe o que mais me alegra?
O pastor apontou para a fila de pessoas que aguardavam atendimento espiritual. Você não é mais só um milagre. Você se tornou um instrumento. Quantas pessoas já abençoou com seu testemunho? Quantos desanimados você já trouxe para os pés de Jesus? E era a verdade. João não perdia um culto de libertação. Sempre que podia, levava alguém, um vizinho desempregado, uma mãe com um filho doente, um jovem viciado. Ele falava com autoridade, porque tinha vivido no vale da sombra da morte e visto Deus estender a mão. Se Deus fez por mim, faz por você também, dizia, com a mesma convicção que ouvirá daquele obreiro anos atrás. Mas nem tudo eram flores. Satã, incomodado com aquela família restaurada, tentava atacar. Uma vez, Pedro teve uma febre alta sem motivo aparente. Outra, a padaria quase faliu quando um concorrente espalhou boatos falsos. João, porém, já tinha aprendido, cada batalha era um sinal de que estava no caminho certo. Em vez de desanimar, ele redobrava as vigílias, buscava a direção do pastor e declarava: em nome de Jesus, essa maldição não próspera. E não prosperava mesmo. A febre de Pedro passava em horas, sem medicamento. Os clientes voltavam em dobro à padaria, e até o concorrente, arrependido, acabou pedindo perdão. João sorria ao ver como Deus transformava até as armadilhas do inimigo em vitórias. Hoje, quando olha para trás, João mal reconhece aquele homem que entrou na Universal com o coração partido. Agora, ele é um obreiro voluntário, ajuda nas campanhas de fé e até prega em algumas reuniões. Sua casa, antes um lugar de dor, virou um altar onde a família ora juntos todas as noites, agradecendo por mais um dia de bênçãos. Pedro, aos 7 anos, já sabe de cor os versículos que o pai ensina. Quando perguntam o que ele quer ser quando crescer, responde sem hesitar: pastor. Para ajudar as pessoas como ajudaram a gente. E João, com os olhos cheios d'água, só acrescenta: meu filho, você já está no caminho. Porque servir a Deus não é só profissão, é vida. E essa vida, ninguém nos tira. E assim, entre pães quentinhos saídos do forno e orações que sobem ao céu, a história de João e Pedro se torna mais um sinal de que, na Igreja Universal, os impossíveis têm endereço certo. Basta crer. Basta persistir. Porque quando Deus escreve uma história, Ele não deixa nenhuma página em branco. A vida da família de João mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Dona Maria, a senhora que morava ao lado e sempre torcia o nariz quando via João chegando bêbado em casa, um dia bateu à porta com um prato de bolinho de chuva. João, eu não sei o que aconteceu com você, mas quero que saiba uma coisa: meu filho também está nas drogas. Você acha que na sua igreja aceitariam ele? João não pensou duas vezes. Abraçou a mulher, que tremia de emoção, e disse: Dona Maria, lá não é minha igreja, é a casa de Deus. E ele não fecha a porta para ninguém. Vamos juntos hoje à noite? E foram. O jovem, magro e com olheiras fundas, entrou arrastando os pés, desconfiado. Mas quando o pastor começou a orar por ele, impôs as mãos e declarou: em nome de Jesus, essas amarras se quebram agora. Algo dentro do rapaz estalou. Ele caiu no chão chorando, como se um peso de anos tivesse saído de suas costas. Na semana seguinte, voltou sozinho. E na outra, trouxe 2 amigos do mesmo vício. João, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora era quem estendia a mão para os perdidos. Certa tarde, enquanto ajudava a distribuir sopa para moradores de rua em uma ação da igreja, reconheceu entre eles seu antigo companheiro de copo, seu Antônio, agora reduzido a um homem sujo e tremendo. João, é você? Como você está aqui? João ajoelhou ao lado dele, sem nojo, sem julgamento. Tô aqui porque Jesus me tirou do lixo, Antônio. E ele pode fazer o mesmo por você. Naquele dia, seu Antônio não aceitou só o prato de comida, aceitou o convite para a reunião da noite. Mas o maior milagre ainda estava por vir. 1 ano depois daquela noite em que João entrou arrasado na Universal, ele recebeu um telefonema que gelou seu sangue: era o hospital. Sua mãe, que há anos não falava com ele por causa da bebida, tinha sofrido um derrame e estava entre a vida e a morte. Os médicos davam poucas esperanças. João chegou correndo, com Pedro agarrado em sua perna, e encontrou a mãe inconsciente, ligada a aparelhos. Foi então que ele fez algo que nunca tinha feito antes: orou em voz alta, bem no meio do corredor do hospital, com lágrimas escorrendo.
Senhor, a senhora sabe que eu não mereço nada, mas peço por minha mãe. Se a senhora curar, eu juro que vou servir a ti pelo resto da vida. 3 dias depois, contra todas as previsões, a mãe de João abriu os olhos. Fraquinha, mas lúcida. A primeira coisa que pediu foi água. A segunda: me leva nessa igreja que você fala tanto, filho. No domingo seguinte, ela estava sentada no banco da Universal, entre João e Pedro, chorando enquanto o coral cantava Deus é Fiel. Depois do culto, ela abraçou o pastor e sussurrou: eu passei anos rezando para meu filho sair daquele poço. Não sabia que Deus ia usar justamente aquele poço para trazer a salvação para toda a família. Hoje, a casa que já foi palco de brigas e garrafas quebradas virou ponto de apoio. Toda quinta-feira, depois da reunião da Universal, João e sua mãe recebem pessoas para um café com pão de queijo e oração. Pedro, agora com 8 anos, é quem lidera o momentinho infantil, contando com suas próprias palavras como Jesus mudou seu papai. E João? Ele não prega ainda, mas seu testemunho já levou dezenas para os bancos da igreja. Sempre que alguém pergunta como ele conseguiu sair do álcool, ele sorri e responde: não fui eu. Foi Deus. E ele não faz açaí, ele faz milagre. Porque na Universal, as histórias não terminam com "e viveram felizes para sempre". Elas continuam, página após página, escrita com lágrimas de arrependimento que viram sorrisos de gratidão. E o mais lindo é saber que, enquanto houver alguém disposto a estender a mão para quem está caído, Deus vai seguir usando vidas como a de João para provar: o impossível é só uma opinião. A fé, essa sim, é a assinatura dele. No domingo seguinte, a igreja estava lotada como sempre, mas naquele dia tinha algo diferente no ar. Era uma energia que só quem já viu Deus agir reconhece, aquele misto de expectativa e certeza de que algo grande estava por vir. João chegou cedo, como de costume, mas dessa vez não foi sozinho. Ao seu lado, vinha um homem que mal conseguia levantar a cabeça. Era seu Antônio, o antigo companheiro de bebida de João, que agora tremia não só pelo corpo fragilizado pela cirrose, mas pela batalha interna entre o medo e a última esperança. Não aguento mais, João. Os médicos disseram que é questão de dias, confessou seu Antônio, com a voz rouca e os olhos úmidos. Mas eu lembrei de você. Se Deus te tirou daquele buraco, quem sabe? João não precisou ouvir mais. Abraçou o amigo com força, sentindo os ossos quase saltando debaixo da pele. Vamos entrar, irmão. Hoje é o seu dia. Dentro do templo, enquanto o coro cantava Deus é Fiel, ele não falha, João levou seu Antônio até o altar. O pastor, ao vê-los, não fez perguntas, só estendeu as mãos e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, eram gritos de guerra: Senhor, o inimigo queria roubar mais uma vida, mas aqui não. Este homem é teu. De repente, seu Antônio começou a chorar. Não era o choro de quem desiste, mas daquele que finalmente se entrega. As lágrimas caíam enquanto ele repetia: perdão, Senhor, perdão. E então aconteceu. Primeiro, foi um calor estranho nas mãos, como se alguém tivesse colocado elas perto de um fogo que não queima. Depois, uma força que parecia vir de dentro para fora, como se algo dentro dele estivesse sendo desamarrado. Seu Antônio gritou, não de dor, mas de surpresa, e caiu de joelhos. Quando se levantou, os tremores haviam parado. Os olhos, antes amarelados, tinham um brilho que não era só da luz do templo. Eu tô sentindo fome, disse ele, confuso, como se isso fosse o mais absurdo do mundo. A igreja explodiu em glórias. Mulheres choravam, homens batiam palmas, crianças pulavam. O pastor sorriu e falou no microfone: isso aqui não é emocionante, não. Isso é Deus. Nos dias que seguiram, seu Antônio voltou ao médico. Os exames, que antes mostravam um fígado destruído, agora tinham resultados que os próprios médicos chamaram de inexplicáveis. Não tem como, é como se o órgão tivesse se regenerado, disse um deles, coçando a cabeça. Seu Antônio não precisou explicar. Ele já sabia. Agora, toda semana, ele está lá na Universal, não mais como um homem à beira da morte, mas como um vivo testemunho de que Deus não só perdoa, como restaura. E João? Ele continua firme, mas agora com uma missão ainda maior. Toda terça-feira,
ele e Pedro, seu filho que já não se envergonha mais do passado do pai, visitam bares e ruas onde antes João se perdia. Eles não julgam, não pregam com palavras duras. Só entregam um panfleto com o endereço da igreja e dizem: se você quiser ver um milagre, vem lá. A gente te espera. Porque na Universal, ninguém é um caso perdido. Todo mundo tem uma página em branco esperando para ser escrita. E o lápis? Está na mão de Deus, que não erra uma vírgula sequer. O último capítulo do milagre. Anos depois, na mesma calçada onde João costumava tropeçar em sua própria sombra, um homem de olhos cansados parou diante dele e Pedro. Segurava um panfleto amassado entre os dedos trêmulos. Vocês falam de milagres, sua voz quebrou. Mas eu já tentei de tudo. Até Deus deve ter desistido de mim. João sorriu e apontou para o próprio peito. Esse coração aqui já foi um cemitério de promessas. Hoje, é um jardim. Não foi eu quem plantou, foi ele. Então, com calma, contou como o médico havia lhe dado 3 meses de vida, como as dores no fígado acordavam à noite como facadas, como sua família já escolhia o caixão. Até que, numa noite de terça-feira, na Universal, uma oração simples: Senhor, se ainda há esperança, me mostra, foi o suficiente. Os exames seguintes deixaram os médicos mudos, nenhum vestígio da doença. Nem cicatriz. O homem abaixou a cabeça. Pedro, então, colocou a mão em seu ombro. Pai, o milagre não é só o corpo sarado. É a gente entender que Deus não nos salva apesar de quem a gente é, mas porque Ele sabe quem a gente pode ser. Naquela noite, o homem entrou na igreja. Não chorou. Não gritou. Só ficou de joelhos, como quem finalmente chega em casa depois de uma tempestade. E quando se levantou, seu rosto não era mais o de um derrotado, era o de alguém que havia encontrado o lápis que Deus já segurava para ele. Reflexão final. Milagres não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são as mãos calejadas de um pai que se reconcilia com o filho, o cheiro de café na cozinha de uma família reunida, ou a coragem de olhar no espelho e não ver mais um fracasso, mas uma história sendo reescrita. Deus não apaga nosso passado, Ele o transforma em testemunho. Lição de vida. Nunca é tarde para virar a página. A vida não se mede pelos erros que cometemos, mas pela coragem de deixar Deus escrever o final. E Ele sempre escolhe um final melhor do que a gente imagina.